Salve, salve! Estamos aqui para mais um vídeo aqui nesse canal. Dessa vez a gente vai ver aquele caso que teve aí alguns dias atrás da tentativa de golpe do Bolsonaro, né? Que tentaram matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Como eu tenho preguiça de ficar fazendo roteiro para vídeo, eu sempre reajo ao vídeo de alguém que alguém fez. Então hoje vamos reagir aqui, Bolsonaro na cadeia, café com bolos. Os caras planejaram matar o Lula, matar o Alckmin, matar o Alexandre de Moraes. Passou por um triz. Eu me lembro quando teve o pós-eleição de 2022, todas aquelas articulações golpistas que eram evidentes. Quando teve o 8 de janeiro e a gente falou em todos os momentos que era tentativa de golpe, e a gente dizia, não é bem por aí, é um exagero da esquerda. Bom, agora está claro. E por isso é muito importante que a gente reflita sobre o que poderia ter acontecido no Brasil se essa operação tivesse dado certo. Mas também sobre o que a gente precisa fazer daqui para frente para que um risco golpista como esse, que a gente passou tão perto, não aconteça mais. E esse vai ser o tema de hoje do nosso Café com Bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu Quando bem. os bolsonaristas falavam sobre o 8 de janeiro, só faltava dizer que era um piquenique de senhoras. Agora, com as investigações da Polícia Federal, gente, a coisa está ficando mais clara de como eles arquitetaram o processo desde o começo. Eles foram fazendo várias tentativas. Primeiro, foi a minuta do golpe, que seria uma tentativa de golpe mais soft, uma tentativa de golpe mais institucional. Era um decreto que o Bolsonaro assinaria, né, não reconhecendo o resultado das eleições e fechando o TSE, por meio de uma forma absolutamente ilegal, mas institucional, pela caneta, dar um golpe e reverter o resultado das eleições de 2022. Não, eu fico surpreso que o Bolsonaro não tenha conseguido primeiro vencer as eleições, né? Porque ele cometia um monte de crime eleitoral, fazia tudo que de proibido que tinha, ele fazia e ainda conseguiu perder. E daí eu ainda me surpreendo como que ele ainda não conseguiu dar um golpe e tomar o Lula, tomar o poder do Lula, né? Conseguiram. Aí eles partiram para um outro caminho, que é esse que foi descoberto e desvendado essa semana, que era uma tentativa atroz de assassinato do Lula e do Alckmin. Por que o Lula e o Alckmin? Porque você tinha o presidente eleito e o vice-presidente eleito. Se mata os dois, o que se cria? Uma situação de anomia institucional, se cria uma crise. E o Alexandre de Moraes, que na época era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, que tomava as definições... Na época, mas porque não é, hoje em dia não é mais... sobre o processo eleitoral até a diplomação e a posse do Lula. Essa operação assim, é aterradora, não sei se vocês chegaram a ver as matérias, o relatório da Polícia Federal. Eles posicionaram os kids pretos em frente à casa do Alexandre de Moraes. O plano não era uma declaração de intenções, como o Flávio Bolsonaro disse no Senado. Era um plano estabelecido, com começo, meio e fim, com método, estava tudo ali. E foi impresso de dentro do Palácio do Planalto, liderado pelo Braga Neto, que era o vice do Bolsonaro, que tinha sido ministro da Casa Civil e da Defesa do Bolsonaro. Se o Braga Neto fez isso, com todo o time que estava no entorno, dentro do Palácio do Planalto, alguém acredita que o Bolsonaro não sabia? Não, o Bolsonaro estava diretamente ligado com esse plano, né? Não deu certo esse também. Aí eles partiram para a terceira. Aí vamos dizer assim, é a tática cachorro doido. Não deu o golpe da minuta. Não deu o golpe do sangue, do assassinato, do veneno que eles queriam dar. O Lula toma posse. O que eles fazem? Montam a trama do 8 de janeiro, que era deixa ver e ver o que acontece depois. Provavelmente, isso foi falado muito na época, a expectativa deles era que o Lula decretasse uma GLO, garantia de lei e ordem, que as Forças Armadas entrassem no processo e, eventualmente, setores ligados a eles podiam fazer qualquer coisa. Tudo ali foi planejado, foi calculado, por fatores que a gente ainda não conhece inteiramente. Por uma sorte da história, isso não aconteceu. Vocês conseguem imaginar se tivesse acontecido? Se um plano desse tivesse sido executado? Como é que a gente estaria hoje, aqui, vivendo uma ditadura no Brasil? Pois é, quem imaginou, mais de 30 anos, 40 anos quase depois da redemocratização do país, a gente ter
o risco de um governo não eleito pelo voto se estabelecendo. Há menos de 2 anos a gente passou muito perto. A gente precisa tirar uma lição disso. Quando a gente fala de punição aos golpistas, a bandeira contra a anistia, tem gente que confunde com vingança. E aí vem um discurso dizendo, não, gente, já tem muita polarização, nós temos que pacificar o país e passar uma borracha em cima disso tudo. Nada mais errado do que isso, pessoal. Isso não pacifica o país. Você jogar um crime para baixo do tapete não vai evitar que cometa-se novos crimes. Pelo contrário, vai ser um estímulo para que se cometam novos crimes. Ao longo da história, quando se tem uma ferida, um trauma histórico muito grande, se um país, uma nação, não acerta contas com o seu passado, o resultado é que esse passado volta e se repete. Então, quando a gente fala de não permitir nenhum tipo de anistia, de julgar com rigor todos os golpistas, desde o comandante até os executores, nós não estamos falando pura e simplesmente de vingança. Nós estamos falando de um aprendizado histórico que o Brasil tem que ter e de um exemplo histórico que o Brasil tem que dar para que situações como essa não aconteçam mais. E não se pune uma situação como essa, se libera tudo. O fato de não ter se tido punição para todos aqueles que cometeram crime na ditadura militar já foi de algum modo um salvo-conduto que permitiu depois... Não, e isso se dá ao fato, né, de que a ditadura militar não acabou, né? É porque a ditadura militar começou em 1964 por conta, razões diretas, por conta da União Soviética, né, que era uma grande ameaça comunista, estava vindo de fato, né, para o Brasil. Daí eles fizeram a ditadura para conseguir fazer com que não tivesse uma revolução comunista no Brasil. E daí, quando acabou a União Soviética, estava acabando o Bloco do Leste ali e tal, a ditadura resolveu se abrir por livre e espontânea vontade, né? Mas os mesmos torturadores, líderes da ditadura, são as mesmas pessoas que estão como líderes agora, né? Então, ela se abriu por livre e espontânea vontade, da maneira que ela quis, como ela quis, né? Quando ela quis. Um governo como o do Bolsonaro. O Brasil não acertou contas com o seu passado. Recentemente estive no cinema com a minha família e fui ver o filme Ainda Estou Aqui, da história do Rubens Paiva. A gente voltar ao que foi a ditadura militar, a completa suspensão de direitos, o grupo que está no poder chegar, quebrar tudo, pegar, prender, matar, torturar, ocultar, esconder, jogar o cadáver no mar, isso não foi reparado. Quando isso não é reparado, fica-se essa cultura da violência, essa cultura do autoritarismo, ela continua permeando a sociedade. Por isso nós não podemos fazer a anistia 2.0. A gente não pode perder a oportunidade histórica que o Brasil está tendo hoje de acertar as contas, dessa vez com um passado bem recente. E de dar um exemplo para dizer, não se aceita mais que se ultrapasse uma linha vermelha. E eu até falei sobre isso no meu vídeo que eu postei recentemente aí de motivos para odiar o capitalismo, que o Lula tava falando que a gente não pode ficar remoendo o passado, que tem que andar pra frente, não pode ficar lembrando esse negócio de ditadura e tal, porque o Lula é só deplorável, né, deprimente. Eu fico triste de olhar o Ai, que delícia! Né? Porque ele tá dando tudo que ele conseguiu conquistar, deixando de lado tudo que ele conquistou pra conseguir o apoio dos militares ali, pra ele não tomar um impeachment, né? Isso é decisivo. Tá peidando pra milico. Não para o julgamento do Bolsonaro, isso é decisivo para o futuro do nosso país. Se a gente quer construir uma cultura democrática, duradoura, consistente no Brasil, a gente precisa disso. A gente precisa enfrentar com todas as forças as tentativas de anistia e cobrar de maneira pública e garantir que haja punição para todos os golpistas, independente de quem seja. É o Braga Neto, o general de 4 estrelas, que seja punido. É o Heleno, o general de 4 estrelas, que seja punido. É o Bolsonaro, um ex-presidente da República, que seja punido. Qualquer um deles. Por isso, gente, nós não podemos permitir que a dinâmica
que a gente vive hoje, dessa sociedade da informação digital, que vai colocando um tema atrás do outro, que esse fato tão grave, historicamente grave, nós estamos falando de um plano para assassinar o presidente da República eleito, um vice-presidente, um ministro do Supremo Tribunal Federal, de que isso deixe de ser assunto a semana que vem, de que daqui a 2, 3 semanas os bolsonaristas já estejam de novo no parlamento falando em anistia, como se não tivesse acontecido. A gente precisa dar a esse fato histórico a gravidade que ele tem. Isso significa... A gente não pode ignorar isso, né? A gente tem que lembrar disso, mas principalmente lembrar disso nas eleições de 2026, né? Para o pessoal lembrar que o Bolsonaro tentou dar um golpe e tal, né? Ficarmos vigilantes, nos colocarmos e cobrarmos de todas as formas possíveis para que haja uma investigação rápida, justa e rigorosa, mais uma vez. Isso não é vingança, isso é proteção democrática para o nosso... É uma reparação histórica, inclusive, né? Esse foi mais um Café com Bolos. Se inscreve, ativa o sininho para poder ver todos os nossos vídeos por aqui. Bom, então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e adiós e viva a Revolução Cubana.